TV, ao nosso mestre Marquinho Freitas, pela parceria, pela companhia. Daqui a pouquinho tem outro jogo. Daqui a pouquinho tem Pinheiros e São Carlos a partir de 9h30. Transmissão do Eduardo Moreno, do Carlão. Você ligado em todo o Brasil no Vôlei no Sport TV, valendo vaga também nas semifinais. O SESI Bauru já conhece o seu adversário. É o Barueri a partir de quarta-feira. Valeu demais, ficamos por aqui, Sport TV. Somos todos campeões. Não nos colocam em perigo. A segunda delas. Essas verdades que o Rodrigo Luz contou para mim numa live que a gente fez recentemente mexeram comigo de uma maneira bem intensa, porque eu acho que quando a gente fala bastante sobre saúde emocional, sobre a história de conhecer as nossas emoções, a gente também precisa entender o que as emoções normalmente fazem com as pessoas. E o fato é que realmente, né, olhando para esse lugar, Pema Chodron também traz isso, né, no livro que a gente está estudando na nossa jornada de autoconhecimento do unboxing. Ela diz: o que a gente faz com as nossas emoções é que a gente joga querosene no fogo delas. O tempo inteiro a gente fica alimentando o fogo das nossas emoções. Como? Que tem a ver com isso, com o que o Rodrigo disse, que as emoções não nos colocam em perigo, né? Mas o que a gente faz? A gente sente um medo, e aí a gente joga querosene ali no medo. E aí a gente infla aquele medo. E aí a gente continua jogando querosene no medo. E aí a gente junta algum outro aspecto da realidade que também traz medo e agrega aquele medo que era o primeiro medo, mas era talvez um medo pequenininho. E aí ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. E quando a gente vê, a gente está presa ou preso naquele medo e a gente se sente ameaçado por aquilo. Vamos supor que você tenha recebido num dia da semana, uma mensagem de um amigo que teve o celular clonado, ou que teve o celular roubado, né, na rua. E aí você tá com o seu celular em casa, não tem nada de errado com o seu celular, mas você já começa a ficar aflito que tem dados bancários no seu celular, que tem senhas no seu bloco de notas, que você precisa, de alguma maneira, proteger o seu celular. Então você começa a pensar que você ia dar uma caminhada, que você precisava ir até a farmácia, mas você diz assim, então é melhor deixar o meu celular em casa. Então, aquela primeira mensagem, que primeiro, não diz respeito a você, diz respeito a algo que aconteceu com outra pessoa, te trouxe um medo inicial. Ok, o medo é um sinalizador importante de alerta, ele nos fala sobre algo que a gente quer proteger. A gente quer proteger o nosso celular, afinal de contas ele é muito importante hoje na nossa vida. Mas o seu celular está protegido, você está dentro de casa com o seu celular, né? Claro, todas essas medidas de segurança são absolutamente ótimas para que você tome as medidas de segurança de fato. Então, se você for, de fato, tirar os seus dados bancários do seu celular, né, deixar isso só no seu computador, não ter senhas no seu bloco de nota, tudo isso é maravilhoso. Só que às vezes a gente pensa que a gente precisa fazer, a gente não faz, e aí a gente não processa aquele medo, e aí a gente vai agregando, né, mais medo ao medo. O que o medo faz dentro do nosso cérebro? E dentro do nosso corpo, né, porque está tudo conectado, ele ativa, né, minimamente alguns hormônios de estresse, como por exemplo a adrenalina e o cortisol, que fazem os nossos músculos contraírem, que faz a gente ficar mais tenso, que faz a gente ir para aquela reação conhecida como fuga ou luta, tira a gente do nosso estado mais natural, mais relaxado. E aí a gente começa a se sentir ameaçado, então a gente começa a achar que as emoções estão colocando a gente em perigo. É a mesma coisa quando a gente sente uma tristeza muito profunda. A gente acha que se a gente se entregar para aquela tristeza muito profunda, a gente vai morrer de tanto chorar. Mas a gente não vai. Ninguém morre de tanto chorar. O Rodrigo Luz falou uma coisa linda na live sobre as nossas lágrimas. Ele disse que as nossas lágrimas são feitas do mesmo material, da mesma substância que o nosso suor. E que as lágrimas de tristeza são um exercício físico dos nossos olhos para que eles não se esqueçam do amor que a gente sentiu. Porque se a gente está muito triste com algo, é porque algo aconteceu que tirou algo que era muito valioso para a gente, né? E isso pode ser desde um emprego até uma casa, um relacionamento, uma pessoa. Então os nossos olhos choram nesse exercício de se lembrar do amor. Achei isso muito lindo. Muito lindo, porque daí você não precisa temer a tristeza, porque ela só está te contando de algo que era valioso para você, né? E nesse sentido você pode deixar a tristeza fluir.
E a segunda reflexão, né, que é sobre as emoções não preveem o futuro, ela é muito importante também, porque quando a gente cai nessa história do medo que eu falei, a gente já fica achando que vai acontecer com a gente a mesma coisa que aconteceu com o nosso amigo. E aí a gente fica se protegendo e a gente se fecha, né? Ou se a gente está muito triste, a gente acha que o nosso futuro vai ser insuportavelmente triste. Mas as emoções, elas dizem do agora. As emoções, elas nos conectam com o momento presente. E é por isso que a gente precisa vivê-las, porque se a gente não se conectar com o momento presente, a gente, como eu já disse em outro vídeo, se desgasta. Então, quando a gente entende que as emoções não têm a ver com o futuro, a gente também perde um pouco do receio de senti-las. E aí a gente nos autoriza, finalmente, a sentir as nossas emoções, que é só o que a gente precisa. Simples assim. Sentir. Você tem sentido as emoções por aí? Tem se permitido dançar nessa dança das emoções? Ou tem ou afastado as emoções de você, ou colocado fogo, querosene nesse fogo das emoções e tá difícil por aí? Conta pra mim, deixa aqui nos comentários. Adoro quando vocês escrevem. Um beijo e um ótimo dia.